Se você acha que a palavra de Deus, que está na Bíblia, que é a Bíblia, não está completa e precisa alguma ajudazinha para complementar, é melhor você sair desse vídeo. Não é para você. Está escrito em Provérbios 9, 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreendas o sábio e ele te amará. Eu vou repetir aqui. Se você não teme a Deus e não tem a Bíblia como única palavra de Deus, saia desse vídeo. Realmente não é para você. Olha a gravidade que está escrito aqui. Olha a gravidade de quem acha que a Bíblia não está completa. Eu vou repetir aqui Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Atenção, padres, pastores, testemunhas de Jeová, adventistas de sétimo dia, Ellen White e as suas revelações, para os adventistas de sétimo dia, equiparando as revelações com a Bíblia. Taz e Russell, testemunhas de Jeová, equiparando as revelações com a Bíblia, com o mesmo poder. Atenção, doutores da lei, filósofos, faculdade de teologia, fundamentados na maçonaria, na maçonaria, distorcendo a palavra de Deus. Entra ateu e sai mais ateu ainda, com raras exceções. Mas eu não vou discorrer sobre isso especificamente agora. Eu fico me perguntando se essas sumidades religiosas, eclesiásticas, nunca leram Gálatas. Será que vocês nunca leram Gálatas? Eu vou aproximar aqui, depois eu leio outra vez. Olha a gravidade que está escrito aqui. Por favor, leiam. Peguem a Bíblia e leiam, vocês. Pessoas que lêem doutrinas de Calvino, pré-tribulacionistas, e esses escambau dessas sumidades, sumidades, doutores. Jesus não gostava muito dos doutores, dos escribas e fariseus, Por que será que Jesus não gostava dos escribas e fariseus, se eles conheciam tanto da Bíblia? Por que será, Por que ele alertava sobre o fermento dos fariseus? Por que Jesus alertava os discípulos, os apóstolos, e nos adverte a nós para a gente não ficar contaminado com esse fermento dos fariseus, fermento de doutrinas, Eu vou ler textualmente, claramente, aqui o que está escrito em Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo isso, ou um anjo do céu, veja a gravidade disso aqui, veja a gravidade, pelo amor de Deus, um anjo do céu. Quem que recebeu as revelações que um anjo apareceu? Taz e Russell, Testemunhas de Jeová. Ellen White, adventista de sétimo dia, recebeu revelaçõezinhas, O Maomé recebeu revelações de um anjo que veio do céu, E reescreveu a Bíblia a partir do Pentateuco, Considerou até Abraão, ali Salomão, ele não desfez de nada disso, mas acrescentou. Eu vou ler. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Você sabe o que é anátema? Anátema quer dizer amaldiçoado. Amaldiçoado. Eu vou ler de novo aqui, que eu acho que
eu acho que esses religiosos nunca leram isso aqui. Das duas, uma. Ou são loucos, ou são comunistas, porque para comunista não precisa vir com outra coisa a não ser verdade. Eles não odeiam a verdade, né? Trabalham em cima da mentira. Então, se você é comunista, se a pessoa é comunista, jamais ela vai dar o braço a torcer para a verdade. Jamais ela vai passar aqui, vai passar correndo por cima de um texto bíblico sagrado e não vai prestar atenção. Então, se você é comunista, já devia ter saído fora desse vídeo. Não é para você. Gálatas 1, 9. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Muito bem. Ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, diz Paulo, seja anátema, seja amaldiçoado. Outro texto que os religiosos parecem desconhecer, né? 1 Coríntios 4, 6. Paulo está textualmente dizendo o seguinte: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Eu vou repetir. Isso aqui é grave, gravíssimo. O apóstolo Paulo está dizendo, para que em nós, com eles, aprendais a não ir além do que está escrito. Não se pode ir além, pelo amor de Deus, não se pode ir além do que está escrito. Não pode acrescentar nem tirar nada. Outro texto sofrível, né, para os estudiosos da palavra de Deus, desconhece Hebreus. Eu vou refrescar a memória aqui do que está escrito em Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Veja bem, Deus antigamente falava muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Mas a nós, ultimamente, como é que Deus se dirige? Pelo Filho. Quem é o Filho? Vamos saber quem que é o Filho. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? Verbo é a palavra, né? Verbo é a palavra. Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Você que quer morar no céu, que acredita na palavra de Deus, respeite. Caso contrário, você não chega lá, hein? Nenhuma religião vai salvar você. Nem evangélico, católico, protestante, espírita, né? Nenhuma religião vai salvar. O que vai salvar é a palavra de Deus. O que está escrito que vai. A pessoa tem que respeitar a palavra de Deus, não tem que respeitar o homem. Está escrito em Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Então, se você faz parte de uma clã religiosa, isso aí não vai ter fundamentação nenhuma para você ser salvo. O sistema religioso do Brasil, né, tá deficitário, mas o sistema de ensino pior ainda, né? A pessoa não é capaz de interpretar um texto. A pessoa não é capaz de interpretar um texto, cara. Entendeu? Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui para a pessoa que está me ouvindo. Se você tem dificuldade, entendeu? Contate um bom professor de português, desses que dá cursinho de concurso federal, professor bom, para ele ajudar a interpretar um texto que eu vou propor aqui, certo?
Isso aqui está em Mateus, certo? Atenção, católicos de plantão. Atenção, católicos de plantão. Pelo amor de Deus, interpretem esse texto aqui. Isso aqui não precisa ser cristão. Eu quero apenas sugerir o seguinte. Faça uma interpretação restrita ao português, claro e objetivo. O texto é o seguinte. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Muito bem. E chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. A sua irmã? Não. A sua filha? Não. A sua tia? Não. A sua mulher. Presta atenção. José recebeu a sua mulher. Vamos em frente. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho. Espera aí, vamos voltar a fita um pouquinho. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, a quem pôs-lhe o nome Jesus, por nome Jesus. José não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Interpretem, pelo amor de Deus, aqui corretamente, certo? E não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. Jesus é filho unigênito de Deus, único. Mas aqui referia-se a Jesus, o primogênito de Maria. O primogênito, pelo amor de Deus. Primogênito é o primeiro. Jesus foi o primeiro que nasceu. Deus abençoou o casamento. Deixará o homem o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher. Escandaliza José ser marido de Maria? Escandaliza por quê? Não foi Deus que abençoou e santificou o casamento? Por que estão tentando barrar essa verdade? Dizendo, a Virgem Maria era virgem. Claro que era virgem. Concebeu virgem pelo Espírito Santo. E depois que Jesus nasceu, ela foi mulher de José. Isso diz a palavra de Deus. Sem distorções. Olhem e leiam o que está escrito aqui. Leia o que está escrito aqui, pelo amor de Deus, interpreta simplesmente uma interpretação simples e básica. É uma informação que está aqui. Isso aqui não é uma religião, isso aqui é uma informação que Deus está dando. Eu vou refrescar a memória. Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Comunista nega os fatos, né? Você é comunista, né? Você estava aqui até agora, né? Vai dizer, não, antigamente chamava de irmão, assim, era irmãzinha de Jesus, mas não era, era amiguinho. Eram os amiguinhos, os irmãos e as irmãs eram amiguinhos, sabe? Deus vai cobrar de você se você continuar seguindo padre, pastor, ou quem quiser que seja, alterando, subtraindo, tirando ou acrescentando qualquer coisa que diga a palavra de Deus. Fica ligado, hein? Fica ligado. Deus abençoe.